Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre o fato de que as bombinhas de asma poluem o equivalente a 500 mil carros por ano, diz estudo. Rapaz, bicho, eu sou culpado pelo aquecimento global e não sabia. Rapaz, a culpa é minha. Porque vocês sabem, né? Eu tenho asma desde pequeno, eu fui internado várias vezes quando criança. Asma brônquica, para quem não sabe, é uma doença que é mais séria quando você é criança do que depois que fica adulto. Depois que você fica adulto, fica mais tranquilo. Eu hoje em dia muito raramente tenho alguma crise disso, mas assim, meio que é uma doença para a vida toda, não tem jeito. E eu ando o tempo todo com isso aqui, ó. O tempo todo, qualquer lugar que eu vá, eu vou com uma bombinha do lado. Porque hoje em dia é muito raro ter crise. Eu acho que faz mais de ano que eu não tenho uma crise. Mas se eu tiver crise, eu preciso de uma bombinha dessa. E daí, esse é o problema na história, né? E aí o pessoal está dizendo agora que isso daqui é muito ruim porque polui o meio ambiente, coisa e tal. Cara, eu vou te dizer para vocês o que acontece nesse caso. É porque tem algum concorrente querendo vender uma bombinha com uma substância diferente e aí usou a lorota da mudança climática para vender essa parada. Pode ter certeza que é 100% de chance de ser isso. Essa notícia foi sugerida por Oligofrenia Fenilpirúvica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, para quem não sabe, a asma brônquica ou bronquite, como é chamada no Brasil, atinge um monte de crianças no Brasil, um monte de gente, um monte de pais precisa levar os filhos no hospital de madrugada porque o filho começa a ter falta de ar e coisa e tal. Eu fui internado várias vezes na minha infância e coisa e tal. Aí depois que eu fiquei mais velho, né, você aprende a usar a bombinha é tranquilo, você vai. Eu não vou usá-la aqui porque não é bom ficar usando remédio para demonstrar, mas basicamente você balança ela, tira o ar todo do pulmão e quando você inspira, você aperta a bombinha e ela faz um negocinho aqui, ó. Viu? Ela solta uma dosezinha da parada. E aí, queimei, pronto, acabei com o meio ambiente agora. E ela joga essa dose de remédio. E, cara, é impressionante. O alívio é imediato. Você está com falta de ar, você não está conseguindo respirar. Você usa isso imediatamente. O impressionante é isso. É imediato o efeito. O efeito é imediato. Imediatamente você começa a respirar melhor. Eu tô para te dizer, eu não usei aqui porque eu não gosto de ficar usando remédio sem motivo, né? Mas se eu usar, eu respiro melhor hoje. Do jeito que eu tô agora, eu respiro melhor se eu usar essa bombinha agora. E, inclusive, tem um negócio, aliás, tem uma dúvida minha que eu, talvez, não sei, eu não cheguei a falar sobre isso, mas quando eu tive Covid, lá em 2020, eu tive Covid e usei a bombinha, assim, eu não... Porque para mim é natural, né? Desde criança, desde que eu sou criança, eu uso bombinha para tudo, sempre que eu sinto falta de ar, eu uso bombinha, então para mim foi muito natural. Quando eu tive Covid, senti falta de ar, o que eu fiz? Usei a bombinha, né? Normal. E eu não sei se foi isso, ou se foi o fato de eu ficar tranquilo também, né? Porque outra coisa que eu aprendi com esse negócio de sentir falta de ar é que quanto mais nervoso você fica quando você sente falta de ar, pior é, né? Quem tem bronquite sabe como é que é, quem tem falta de ar, quem tem asma sabe como é que é. Se você ficar nervoso, é muito pior. Porque o seu corpo, né, sei lá, solta algum hormônio aí que você precisa começa a querer respirar mais rápido e aí que a coisa desanda de vez. Então, se você ficar calmo quando você tem falta de ar, mas aí que tá, isso que eu acho que é um problema com a Covid, sabia? Eu fico me pensando nessas coisas, eu não tenho certeza, lógico. Eu imagino que fizeram estudo para ver se a bombinha resolvia a Covid, a falta de ar da Covid. Deve ter feito estudo, não deve ter encontrado nada. Mas a diferença é essa, é a questão da calma, né? Quando você está acostumado a ter falta de ar, e de novo, eu tenho falta de ar desde antes de eu lembrar, eu não lembro disso. Minha mãe fala que eu fui internado várias vezes, antes de eu nem lembrar de que eu estava sendo internado e coisa e tal. Você se acostuma, você começa a saber como é que faz, como é que se comporta. Quando você tem falta de ar, você usa a bombinha e se acalma, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não tem problema. Mas eu sei também que falta de ar é uma coisa que você fica assustado, porque respirar é uma coisa que a gente está acostumado a fazer sem muito problema. Todo mundo respira o tempo todo e não tem problema nenhum, né? Então, quando você tem falta de ar, é uma coisa que é apavorante. Eu sei como é que é apavorante, eu sei que é apavorante. É que depois de muita experiência, você fica calmo quando a coisa acontece. Eu fico me perguntando se isso não me ajudou com a Covid. Quando eu tive falta de ar da Covid, eu tô tranquilo, usei a bombinha, fiquei calmo, tranquilo, tá tranquilo. E realmente, não tive problema nenhum, né? Tive Covid 3 vezes durante a pandemia, nunca tive problema nenhum nesse negócio, né? Mas enfim, isso aí é só uma dúvida que eu tenho. Será que os médicos experimentaram esse troço? Acho que deviam experimentar esse negócio, eu não sei, né? Mas agora também já tá tarde demais para esse negócio.
O fato é o seguinte, o que eles estão dizendo aqui, ó, é que a pesquisa mostra que propelentes usados com inaladores dosimetrados, bombinha que chama, bombinha é o nome, tem um potencial milhares de vezes maior do que o dióxido de carbono. Ih, caramba, a culpa é minha, eu que sou o culpado. Para tratar condições como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e coisa e tal, milhões de pessoas usam o que médicos frequentemente chamam de inaladores dosimetrados. Bombinha é o nome. Pequenos dispositivos em forma de bota. Caraca, nunca vi isso como forma de bota, mas beleza, é isso daqui, né? Que borrifam doses pré-estabelecidas de medicamento nos pulmões em um jato rápido usando propelentes chamados hidrofluorcarbonos ou HFA. Em apenas um ano, segundo um dos novos estudos, a poluição causada pelo aquecimento global proveniente... Caramba, bicho, é muita filha da putagem, cara. Não é possível, cara, que o pessoal tá reclamando disso. Tudo bem, milhões de pessoas no mundo têm esse problema que eu tenho também, é verdade, um monte de gente tem, né? Mas a verdade é que, cara, isso é irrelevante, cara. Isso você usa de vez em quando, uma vez ou outra que você vai ligar esse negócio, pô. Isso foi equivalente à emissão de mais de 500 mil de carros, ou o consumo de energia elétrica de 470 mil residências. Filhos da puta. Putz, cara, me dá uma raiva isso, cara. Eles estão fazendo isso por quê? Porque deve ter alguma porca de um concorrente, uma merda de um concorrente que inventou uma porra diferente disso daqui, que quer vender a porcaria que ele inventou, e aí tá falando, não, porque não pode, porque efeitos climáticos. Você está matando a vovozinha. Não, eu vou matar a vovozinha na Covid. Você está matando as plantazinhas, você está aquecendo, você está elevando o nível do mar, o mar vai subir porque você está usando bombinha e coisa e tal. São produtos muito pequenos, é difícil imaginar que possam ser contribuintes tão significativos, mas é um problema perfeitamente solucionável com outros dispositivos e produtos chegando. Outros dispositivos e produtos chegando. Então tá explicado. Isso daqui se trata de uma propaganda de produto. Então tá entendido. Em um dos novos estudos, pesquisadores descobriram que os farmacêuticos dispensaram 1,6 bilhões de inaladores nos Estados Unidos, entre tal e tal, gerando 24,9 milhões de toneladas métricas de emissões anuais e coisa e tal, e não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá. Outro estudo publicado nessa segunda-feira mostra os efeitos coordenados de reduzir os... porra, vai se ferrar esse pessoal. Não, desculpa, olha só, eu tenho que reconhecer, eu tenho uma ligação emocional com a bombinha, eu tenho. É o que eu falo pro pessoal, cara. É por isso que eu sou tão aberto à tecnologia, né? O pessoal fica, não, Peter, você fica falando de que vai botar o transplante no... Cara, quando tiver o transplante no cérebro do Elon Musk, eu vou querer... São os primeiros a instalar essa porra. Eu não tenho problema nenhum. O ser humano já é meio ciborgue, já todos nós já somos, já. Não tem mais nada dessa porra de natural, não. Natural acabou 1 milhão de anos atrás, quando o pessoal construiu... Não, 1 milhão de anos não. 5 mil anos atrás, quando o pessoal construiu a pirâmide do Egito. De lá pra cá, tudo que a gente faz já é meio artificial, não tem mais nada natural, 100% natural. Pô, pega melancia, banana, qualquer fruta que você pega, tudo é alterado pela seleção natural, não tem mais nada natural mesmo no mundo, né? Eu não tenho... E de novo, aí fica o pessoal com esse negócio, não, porque se você tivesse nascido na Idade Média, que seria maravilhoso, que a pessoa era muito bacana. Amigo, se eu tivesse nascido na Idade Média, eu tinha morrido. Porque pessoas que tinham asma brônquica naquela idade não passavam de 6 meses de idade, não passavam de 2 anos de idade, porque não tinha bombinha, não tinha o respirador no hospital e você morria. E é isso aí. É por isso que naquela época, né, quem tem até avós, bisavós e coisa e tal, o pessoal mais para trás, a pessoa tinha 14 filhos, sobreviviam 7. Por causa dessas coisas. Eu seria um que estaria morto, meu amigo. Então eu sou muito grato à tecnologia. Obrigado, indústria farmacêutica. Vocês são uma cambada de capitalistas malvadores. Obrigado a vocês. Obrigado pelas vacinas, pelos médicos, pelos remédios, coisa e tal. Por mais que seja uma cambada de capitalista, no final das contas, eu tô vivo por causa disso. Eu tenho perfeita, cristalina visão desse negócio, né? Desde 2021, a administração de veteranos dos Estados Unidos tem priorizado inaladores de pó seco em vez das versões tradicionais usadas por propelentes. E aí que eu fico com problema. Por que eu fico com problema aqui? Não sei, eu não sei. Eu nunca usei esse tipo de inalador de propelente com pó seco, não sei como é que é. Mas a minha avó tinha o mesmo problema que eu. A minha avó também tinha asma brônquica, inclusive ela morreu de enfisema. Por quê? Porque na época dela, as bombinhas... A bombinha da minha avó era um negócio de
vidro com uma coisa que você apertava de borracha, e aí você botava um líquido ali na bombinha. Cara, era um negócio, era um processo que ela usava. E, infelizmente, não era tão eficiente quanto essa porcariazinha que você compra qualquer merreca na farmácia aqui. E ela acabou tendo enfisema, infelizmente, foi o que matou minha avó, que levou minha avó. Muita saudade de você, vó. E por conta disso, né? Esse negócio é melhor? É pior? Eu não sei. Eu não quero morrer de enfisema. Por favor, prefiro ficar vivo, tá? E prefiro ficar vivo, mesmo que somente a temperatura da Terra em 3 graus Celsius. Vocês que se fodam aí. Compra um ar-condicionado para vocês, não tem problema nenhum. Até porque tem um monte de gente emitindo carbono lá na China. Você acha que isso daqui vai fazer diferença com aquelas usinas de carvão que tá rodando lá na China? Isso aqui vai fazer alguma diferença no final das contas, né? Aqui, ó. Crianças pequenas precisam usar espaçadores, câmaras de retenção que permitem ao paciente inalar a medicação lentamente. Bom, isso aqui você vai no hospital e bota naquela câmara para você respirar e coisa e tal. Enfim, eu não sei como é que é esse troço de pó seco aqui, mas eu tenho muito medo desse tipo de coisa, eu tenho muito medo disso daqui. Porque, né, como eu falei, né, os remédios mais antigos, você morria com enfisema, porque você respirava melhor, mas eles acabavam destruindo os seus alvéolos lá do pulmão e você se ferrava com mais idade, né? Isso daqui não dá problema. Se vai ter alguma solução melhor sem dar problema também, ótimo, não tem problema nenhum, mas caramba, que sacanagem isso. Então tá aí, tá explicado o esquema. Eu sou o culpado, sou eu o culpado de aumentar a temperatura do planeta Terra. Podem me mandar culpa, podem mandar mensagens aí chateadas comigo e coisa e tal. Eu sou culpado por isso daí, não vou parar de usar não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.